Quais são esses medicamentos que são utilizados nos tratamentos da próstata e também utilizados na calvície? Isso, a gente aproveita esse mês, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata, para falar também de calvície, porque a gente utiliza alguns dos medicamentos que são utilizados para tratamento de próstata, como por exemplo o aumento da próstata, são medicamentos que também são utilizados na calvície, para tratamento da calvície. E muitos homens têm muitas dúvidas em relação a efeitos colaterais, em relação a tratamento, como que funciona, e a gente veio aqui para esclarecer esses homens que nos mandaram essas dúvidas. Doutor João, a dúvida número 1, esses tratamentos, eles causam impotência? Esses medicamentos que nós utilizamos para tratamento da calvície masculina e também em alguns casos de calvície feminina são os dois medicamentos principais, que é a finasterida e a dutasterida. Alguns homens, principalmente homens mais velhos, relatam que têm diminuição de libido e diminuição de desempenho sexual com essas medicações. Mas é uma porcentagem pequena dos homens que têm esses efeitos colaterais e às vezes até na literatura médica se questiona se realmente isso é um efeito colateral esperado ou se é um efeito que o homem como acredita que pode ter esse efeito colateral e aí por efeito psicológico, enfim, ele fica pensando naquele assunto, ele pode ter a diminuição da libido, diminuição do desejo sexual e diminuição do desempenho sexual propriamente dito. Isso ainda é muito controverso, então alguns estudos falam que sim, pode ter, outros estudos falam que não tem esse problema. O que acontece é que existem muitas causas de diminuição de libido e diminuição do desempenho sexual. E aí envolve obesidade, medicamentos, o próprio avançar da idade, sedentarismo, uso de anabolizantes, enfim, tem várias causas que podem causar essas alterações. Então não se sabe se exatamente se é a medicação ou se são essas outras coisas, ou às vezes as duas coisas em conjunto, ou às vezes porque o médico avisa, você pode ter diminuição da libido, diminuição do desempenho sexual, e aí o homem apresenta por essa influência de achar que vai ter esse efeito colateral. Doutor João, quando um médico ele indica que pode haver um efeito colateral, pode acontecer do próprio efeito realmente ocorrer por sugestão do paciente? Só dele saber que pode existir aquele efeito, ele já começa a sentir tudo aquilo? Recentemente a gente tem visto isso, por exemplo, nos testes da vacina, contra a Covid. Algumas pessoas vão tomar a vacina realmente e outras vão tomar o placebo, ou seja, que não tem nenhum efeito terapêutico. Mas quando você informa a pessoa, você vai tomar um medicamento, que pode ser o medicamento ou não. Essa pessoa, se ela acredita que é o medicamento, ela pode inclusive ter um efeito medicamentoso sem ter tomado o medicamento. O mesmo acontece com os efeitos colaterais. Se você informa a pessoa que ela vai ter efeitos colaterais daquela medicação, ela pode desenvolver os efeitos colaterais por efeito psicológico. Ela ficou pensando que ela vai ter aqueles efeitos colaterais e realmente ela tem, mesmo que ela não tomasse o remédio. Doutor João, uma outra pergunta que também apareceu muito pra gente foi: qual dos medicamentos são os mais eficazes? Habitualmente, se o homem deseja o tratamento, a gente sempre conversa com o paciente, tem essas medicações, existe a possibilidade de efeito colateral, então é o paciente que decide se realmente ele quer tomar a medicação. Então, habitualmente é iniciado com a finasterida, 1 miligrama, que é um medicamento que tem uma boa eficácia. Nos casos mais graves, ou que a finasterida 1 miligrama não funcionou, a gente tem um medicamento que é mais eficaz, ele é mais potente, que é a dutasterida, que é uma medicação parecida, mas ela tem efeito um pouco mais potente. E hoje em dia também a gente tem utilizado muito o minoxidil por via oral, uma medicação que já é antiga, mas atualmente para calvície estão surgindo vários estudos mostrando que por via oral ela também funciona e se utilizava só a aplicação no local. E agora a gente vê que também por via oral funciona, mas todas essas medicações são feitas por prescrição médica e acompanhamento médico. Doutor João, a gente sempre traz, essa questão do acompanhamento médico. É fundamental. Sempre com acompanhamento médico, por quê? Porque as medicações não são isentas de efeitos colaterais. Então, qualquer efeito colateral, quem é o profissional capaz de lidar com efeitos colaterais, de manejar os efeitos colaterais, de orientar o paciente, é o médico. Então, todas essas medicações têm que ser feitas com acompanhamento médico. Doutor João, o minoxidil, nós poderíamos dizer que ele é o mais famoso. Por que ele é o mais famoso? O minoxidil foi uma das primeiras medicações que surgiram para tratamento de calvície. Na realidade, o minoxidil é um medicamento para tratar hipertensão, ou seja, tratar pressão alta.
por via oral, só que é uma dose maior do que a gente utiliza agora para tratamento de calvície. Então, os pacientes que tomavam minoxidil para tratamento de hipertensão, eles começaram a ficar cabeludos, começou a crescer cabelo, começou a nascer cabelo inclusive em outras áreas do corpo. E aí a indústria, utilizando essa informação de um efeito colateral nos pacientes que tomavam para hipertensão arterial, usou a medicação por via tópica, então aplicação no couro cabeludo, e viu que também crescia cabelo. Então essa é a origem do minoxidil e por isso que ele se tornou mais famoso e mais utilizado. E agora atualmente, com vários estudos, está se utilizando a mesma medicação que era para pressão arterial, agora para calvície, só que numa dose menor e tem visto bons efeitos nos pacientes com calvície, promove um bom crescimento capilar. Doutor João, esses medicamentos, eles também são usados nos tratamentos de próstata? A finasterida e a dutasterida são utilizadas para o tratamento da próstata que cresce, que se chama hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata. Então, para esses pacientes é utilizada essa medicação e também para os pacientes com calvície, essa medicação pode também melhorar os sintomas de próstata, só que às vezes as dosagens são diferentes. E se verificou também que os pacientes que tratam calvície com essas medicações têm uma menor incidência de câncer de próstata, mas um tipo de câncer de próstata que é mais leve, que é mais tranquilo. Já o tipo de câncer de próstata que é mais agressivo, ele não é prevenido com essas medicações. Por isso que essas medicações não entram na prevenção formal de câncer de próstata, mas se sabe que os homens que utilizam essas medicações podem ter uma menor incidência de câncer de próstata. Olha só, a gente vê, doutor João, que realmente as medicações, elas têm que ser usadas de forma assistida, né? Porque você veja que uma medicação, ela tem aí uma interferência, digamos assim, no corpo como um todo, né? Porque é uma medicação por via oral, uma medicação sistêmica. Então, se a gente acha que a gente vai tomar uma medicação para o cabelo e ela vai agir só no cabelo, não. Ela tem ação no corpo todo, inclusive com efeitos colaterais. Por isso que é importante o acompanhamento médico, porque não tem só aquele efeito terapêutico, mas pode ter também os efeitos colaterais. Existe uma diferença entre esta medicação via oral e a tópica? Na maioria das vezes, a medicação via oral sempre vai ser mais eficaz que a medicação tópica, na maioria das vezes. Pode acontecer de, às vezes, alguma medicação tópica ser mais eficaz, mas principalmente falando em calvície, as medicações por via oral, por via sistêmica, são mais eficazes que as medicações tópicas. Essas medicações, esses tratamentos, são indicados a se iniciar em que fase, em que momento? Bom, a gente sabe que às vezes até alguns adolescentes já podem manifestar calvície masculina, de padrão masculino. Então a gente tem visto às vezes adolescentes de 14, 15 anos já iniciando um processo de calvície, principalmente se os pais são calvos. Então tem algumas famílias que as pessoas começam a ficar calvas muito cedo. Só que nessas pessoas, adolescentes, 14, 15 anos, a gente não pode usar essas medicações que inibem hormônios, né? Então a gente tem que esperar o desenvolvimento completo da sexualidade, dos caracteres sexuais. Então isso a partir dos 21 anos, mais ou menos, que mais ou menos se fecha esse processo. A gente fala quando o rapaz tem a barba completa, que é mais ou menos essa época, então já se desenvolveram todos os caracteres sexuais secundários. A partir desse momento que a gente pode começar a usar essas medicações que influenciam na parte hormonal. Antes disso, a gente tem que usar medicações, por exemplo, o minoxidil tópico ou alguns outros tratamentos tópicos, sem influenciar no desenvolvimento sexual do adolescente. Mais uma vez a gente vê a importância de um tratamento assistido, de uma orientação médica, quer dizer, não dá para fazer nada sem orientação. Exatamente, principalmente para diferenciar também os tipos de queda de cabelo. Nem toda queda de cabelo é de uma origem só. Aliás, nós temos várias origens de tipos de queda de cabelo. Então, é essencial que o profissional avalie e faça o diagnóstico correto para ter o tratamento correto. É isso aí, mais uma vez, obrigada pela sua presença, por estar aqui conosco. E fica aí os nossos agradecimentos à Derma & Co, que nos recebe o programa Lelinha Gentil, para levar este conteúdo tão importante para você.